Fala pessoal, muito bom dia, uma abençoada quinta-feira. Hoje é dia 25 de setembro de 2025. Tá aqui o concurso que aconteceu ontem à noite, concurso 3.495. Anota aí dezenas na tela: 0203 06 0809 11 12 15 16 18 19 20 22 23 e 25. No início 2, novamente, a gente vai ver isso daqui no padrão visual, tá? Tá acontecendo com muita frequência um início 2, mas a gente já tem uma atenção redobrada para início 3, início 4 e início 5, tá? Então tá prestes a acontecer aí nos próximos concursos. Eu acredito pelas estatísticas. Dezenas pilares, então iniciou com a dezena 02, que é o que a gente espera, ou a 01 ou a 02 nessa primeira posição, e finalizou com a 25, que também é o que a gente espera finalizar com a 24 ou com a 25. Destas 4 dezenas pilares, 01, 02, 24 e 25, você sempre coloca de 2 a 3, pelo menos, nos seus jogos, e vieram 2 dezenas. E o restante aqui na parte de critérios, são 9 critérios que eu analiso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui no último desenho aqui, são 2 critérios, 8 e 9, linhas e colunas. Tudo bolinha verde, indicando que veio tudo dentro do padrão. Muito bom. Para a região dos primos veio 5 dezenas, 7 na cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 3 de Fibonacci, 4 na progressão. Repetiu o 8 do último concurso. Padrão de linhas 43332, padrão de colunas 43332 também. Coincidentemente, esses dois gabaritos ao mesmo tempo, eles também são os gabaritos que mais acontecem. E se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou abrir aqui na parte de estatística da área de assinantes do GeraSort. Vou clicar aqui em estatística. Muito bem, abro a caixinha de opções aqui e vou procurar essa opção aqui, olha. Gabarito, deixa eu rodar um pouquinho mais para baixo aqui para vocês verem, gabarito de linhas versus gabarito de colunas. Então é os dois, né, é a concatenização dos dois gabaritos, né? Então são os 18 gabaritos de linhas com os 18 gabaritos de colunas. Só que daria muito gabaritos, então eu não coloquei todos, eu coloquei somente uma parte deles aqui que vai até o gabarito 53331 até ele de coluna 53331 também, que só aconteceu uma vez. Então você pode ver que se eu colocasse os outros gabaritos aqui, né, continuasse essa tabela aqui, teria tudo zerado, né, a maioria zerado, ou teria um monte de 1, e aí fica pulverizado o resultado, você não consegue extrair os melhores dados aqui. Mas ainda com tudo isso daqui já está pulverizado, você pode ver, então você pode concentrar aqui, olha, nas primeiras posições. E o que aconteceu ontem foi exatamente o que eu falei, o gabarito 43332 de linhas com o gabarito 43332 de colunas. Isso daí já aconteceu 294 vezes, a última vez foi no concurso de ontem, está com 0 de atraso. Esse gabarito ele tem uma tendência de aparecer a cada 12 concursos em média. Então, responsável em 8,41% de todos os concursos da Loto Fácil. Tá bom? Então, essa é a tabela de junção então, do gabarito de linhas e de colunas, tá? Mas você também tem aqui os gabaritos individuais, então números na linha. Então, somente essa primeira coluna aqui, o gabarito de linhas, a gente também tem. Deixa eu carregar aqui. Agora sim, então tem uma explicação aí breve aqui na própria página e eu também deixo aqui para vocês aqui um vídeo sobre gabarito de linhas e colunas e você pode ver que temos uma limitação de 18 gabaritos aqui. Então, quando você pega os cinco números da linha, né, e coloca ele de forma decrescente, sem repetição, você tem exatos 18 gabaritos. E o gabarito que mais acontece é esse daqui, 43332, como eu mostrei do gabarito de linhas versus de colunas, tá? E esse que a gente está analisando agora é gabarito de linhas. Então, ele é responsável a cada 3 concursos ele aparece. Então, já aconteceu aí 1/3 dos concursos da Loto Fácil. Então, em 1092 concursos, então, a última vez aconteceu ontem também, 31,24% é responsável. Por isso que eu falo para vocês, até o 3º gabarito, vocês podem utilizar nos seus jogos. Do 4º até o 18º, olha, você pode ver que o 17º e o 18º, inclusive, eles nunca apareceram, né? Como que a gente lê esse gabarito? 5 números numa linha, 5 em outra, 5 em outra, nenhuma em outra e nenhuma em outra, tá?
E o último gabarito, 5 números numa linha, 5 em outra, 4 em outra, 1 em outra e nenhum em outra, tá? Mas eu estou falando qual linha específica? Não. Então eu explico nesse vídeo aqui para vocês poderem entender. Beleza? Joia! Então vamos dar uma olhadinha. O concurso que estava acumulado pagou aí para 4 ganhadores R$ 1.110.392,69. Prêmio muito bom. Para 14 pontos, né, tivemos aí muitos ganhadores, 577 ganhadores, então pagou um pouquinho abaixo do que a gente considera um bom prêmio, que seria R$ 1.500. Neste caso, vai pagar aí R$ 1.452,83. Meus parabéns a todos vocês, tá? Que vocês continuem assim. E eu deixei aqui no último vídeo, só para vocês poderem entender, eu falei sobre essa questão ontem do ciclo das dezenas. A gente estava no melhor momento de ciclo, que é o momento que a gente tem um concurso dentro do ciclo e a gente tem 10 dezenas. E aí... Opa, pernilongo aqui, gente. É que eu estou tudo fechado aqui e o pernilongo ficou aqui dentro. Então, quando a gente tem 10 dezenas para fechar o ciclo, a gente coloca ele dentro da estatística personalizada e aí a gente tem essa tabela estatística, então, com as melhores opções. Eu tinha colocado para vocês aqui que o ponto de equilíbrio seria, né, apostar 6 dos 10 números. Mas, na verdade, como sobrou 3 números para fechar o ciclo, então significa que vieram 7 números. Não estava sinalizado, mas seria a segunda melhor opção. Eu tinha utilizado, né, nos meus jogos pessoais, né, eu falei que eu iria utilizar de 5 a 6, porque seria a terceira melhor opção, mas estava em tendência. Então a minha escolha então não foi uma boa escolha. Deveria ter ido então para o ponto de equilíbrio, que seria fazer jogos com 6, e jogos com 7, que seria a segunda melhor colocação. E foi isso que aconteceu. Então vocês podem adiantar o vídeo aqui até 24 minutos, que você vai ver eu falando então no vídeo de ontem. Beleza? Aqui só aproveitando para falar rápido e desmarcar essa opção aqui, ainda a matriz R5 e faça 14 pontos não premiou com 15 pontos, está bem atrasado isso daqui. Eu estou acreditando aí que assim que sair os 15 pontos nessa matriz aqui, não vai demorar muito para repetir os 15 pontos novamente. Beleza? Então paramos aqui, tudo bolinha verde, indicando que foi um concurso bem equilibrado, mas ainda a gente vai analisar o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Aqui eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, então a 02 está sendo a melhor dezena, 22 ocupou aqui a segunda colocação, a 25 está sendo a terceira melhor. Então desse conjuntão que a gente chama de grupo A das mais sorteadas, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Ou pode também se guiar aqui pelas tendências, escolhendo 4, 6, 7, 9 ou até mesmo as 10 dezenas desse conjunto. Do grupo B das intermediárias, que é composto de 7 dezenas, né, o padrão é você escolher de 3 a 4 dezenas ou seguir também pelas tendências aqui. E o restante você vai utilizar desse grupo C, que é das menos sorteadas. A dezena 07 é a pior dezena, então, nos 10 últimos concursos. Tá? Com essa tela aqui, se fosse eu de você, bati um print, porque você consegue montar bons jogos aqui só com esse estudo, só com essa tela. Tá? Tem informações aqui importantes para você poder montar bons jogos. Opa, pulei um aqui. Aqui eu deixei 3 conjuntos de 17, 18 e 19, também analisado pelos 10 últimos concursos, tá? Você pode colocar mais dezenas, você pode retirar, você pode utilizar do jeito que está desdobrando, você pode excluir algumas colunas aqui, fique à vontade para trabalhar nesses conjuntos. E agora sim, então, padrão jogos prontos, né? São jogos gerados antes de eu começar a gravar esse vídeo, então são jogos fresquinhos aqui. Aqui 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com as condições de 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. E chegamos, enfim, então, no padrão visual comportamento individual das dezenas. Uma coisa que me chamou a atenção hoje, antes de começar a gravar o vídeo, foi que o início 2 aqui, olha, nós tivemos um concurso, 2 concursos, 3 concursos, 4 concursos, 5, 6, 7 concursos e 8 concursos, aqui desde o concurso 3.483. Mas observem que teve uma variação grande aqui. Olha só, começando para o 83. Começou com a dezena 02, né? Primeira posição. E veio só a 02 e a 04. O próximo aqui já veio 4 dezenas, então não houve máscara. O próximo ele saiu sozinho. O próximo saiu com 3. Olha como que chama bastante atenção isso daqui, ó. Nenhuma máscara, né? Não teve repetições.
Aqui, olha, outro conjunto diferente com o início 2, 02, 03, 04. Aqui sim repetiu, então, a primeira máscara, iniciando com a dezena 02. Ó, 02, 03, 04, que tinha repetido aqui no conjunto, no 3.490. Depois tivemos aqui um outro conjunto de 4 dezenas aqui repetindo aqui, mais uma vez aqui 2 e 3. Então tivemos diversas máscaras diferentes para um início 2, tá? Isso me chamou a atenção. E mais uma vez o que me chama a atenção aqui, né, é a consistência da linha 5, tá indo muito bem, né? Tá tendo uma concentração grande de dezenas aqui. Então se você viu eu falando isso daqui, né, não deixa a mocinha da bolinha escutar. Pelo amor de Deus, né? Porque aí ela faz tudo ao contrário. A gente tinha um retorno após a falha para a dezena 2, ela retornou com sucesso. A gente tinha a dezena presa, a 04 como presa, já não é mais a presa. Embora isso daqui, olha, que você está vendo no 8 aqui, seja um retorno após a falha, não é, porque teve 2 falhas consecutivas. Isso daqui não é considerado retorno após a falha. O retorno após a falha é sempre considerado quando ela ficou presa por 4 ou mais concursos, sofre a falha e logo em seguida ela retorna. Aqui não. Teve 2 concursos aqui com ausência do 08, então isso daqui não é considerado falha. Retorno após a falha. Dezena 10 não gostou de ficar presa, então ficou só presa por 4 concursos e já falhou, né? A dezena 21, que era presa, já não é mais. A gente tinha um retorno após a falha para a dezena 13 aqui, ó. Era para ter o mesmo comportamento da dezena 2, mas ela não retornou, tá? E o retorno após a falha era só essas mesmo. Dezena 19 é presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos. A dezena 21, que era presa, já não é mais, então a gente vai aplicar retorno após a falha para a dezena 21, para a dezena 10 e para a dezena 04. E tivemos também um retorno após a falha aqui na dezena 23, que ficou presa por 4 ou mais concursos. Nesse caso, ficou presa por 5 concursos, sofreu a falha e retornou. Então, 2 retornos após a falhas aqui, ó, 23 e dezena 02. A gente pode aplicar, então, esse modelo aqui para a dezena 04, para o próximo concurso, para a dezena 10 e para a dezena 21. Beleza? Bom, temos candidatas a se tornarem presa. Dezena 11, que já alcançou 3 concursos. Se for sorteada hoje à noite, vai ser o 4º concurso, vai se tornar presa. Assim como dezena 15, dezena 16 e só. São 3 dezenas candidatas a se tornarem presa. E, mais uma vez, chamando a atenção para o início 3, início 4, início 5. Não posso deixar de falar isso daqui porque é uma informação importante. Inclusive, eu vou abrir essa estatística aqui para vocês na área de assinantes. Clicando aqui em estatística, a gente abre essa caixinha de opções e vem aqui, olha, na penúltima opção, dezena início, primeira posição. O que seria isso, dezena início, primeira posição? Vamos voltar aqui, olha, deixa eu voltar na primeira tela aqui, ó. Quando eu apresento aqui para vocês o último concurso nessa tela aqui, ó, você pode ver que são as dezenas que foram sorteadas ontem no concurso 3.495, né? São 15 dezenas ordenadas. Então, a gente entende como primeira posição essa primeira bola. Então, nesta primeira bola aqui, pode iniciar com a dezena 01, pode iniciar com a dezena 02, pode iniciar com a dezena 03, que é isso que eu mostro aqui, olha, nessa ferramenta. Então, você pode ter um início com a 1, com a 2, com a 3, até no máximo 11, tá? Por quê? Se você pegar de 11 em diante aí, você vai ver que ela termina na dezena 25. Né? Se não me engano, é isso. Tá? Ultimamente eu tô meio ruim de ficar lembrando das coisas. Ontem também me deu um branco ali, eu não consegui lembrar. Comecei a fazer, né, falar um monte de asneira aí. Vocês me desculpam no vídeo de ontem, hein? Mas realmente, né, tô olhando uma coisa com o pensamento em outra. Né? A falta de concentração é muito grande. Mas o que eu quero dizer é isso daqui. Então, o início 11 é sempre você focando nessa primeira bola aqui, primeira posição. Então, pode iniciar com a 01, pode iniciar com a 02, nesse caso iniciou com a 02. Caiu nesta linha aqui, ó. Então, concursos iniciando com a dezena 02 na primeira posição, já aconteceu 862 vezes. Então, você pode ver que a dezena 01, ela só pode ocupar a primeira posição. Ela não pode sair aqui, olha, nessa segunda bola. Ela só pode sair aqui. Claro, depois do sorteio ordenado, né? Quando a moça da bolinha faz o sorteio na ordem de sorteio, ela pode aparecer em qualquer
posição aqui, mas depois de ordenado, ela só ocupa a primeira bola, beleza? Então, é isso que essa tabela aqui, ela mostra para você. Esses que são os dados. Por isso que esse número aqui, ele é muito maior que os outros, tá? Porque ela só pode ocupar essa primeira posição. Já a dezena 02, ela pode ocupar essa posição, primeira posição, e ela também pode aparecer aqui. Mas ela não pode aparecer aqui depois do sorteio ordenado. Legal? Entenderam? Bem fácil, né? E aqui, o que eu estou chamando a atenção aqui, que eu quero que vocês considerem de verdade para os próximos concursos, porque pode fazer toda a diferença. Você apostando aí no início 3, no início 4, no início 5, entenda um pouco na parte matemática do que isso daí reflete. Vamos entender aqui, ó, puxando a ferramenta de probabilidades. Olha o que faz a diferença, então, você quando sair isso daí e você montar jogos com início 3, início 4 e início 5. Bora lá. Então, vamos começar por esse início 3. Então, se eu estou montando jogos com início 3, significa que eu não estou mais jogando com 25 dezenas. Eu estou jogando com menos 2 dezenas. Eu estou jogando com 23 dezenas. E aí, a gente vem para a parte matemática. A probabilidade, né, de eu fazer 15 pontos, né? Quantas combinações existem no universo da Loto Fácil de 25 números? Existem 3.268.760 jogos diferentes, né? Possíveis sorteios, que são, né, as nossas chances, a probabilidades. É 1 em 3 milhões. Então existe, pode acreditar que existe tudo isso de combinação. Se eu tirar uma dezena, né, não existe mais dezena 25, né, colocar a dezena 24, ou, por exemplo, tirar a dezena 01, começar do 02 e ir até o 25. Então significa que eu tenho 24 dezenas na Loto Fácil, seria o universo da Loto Fácil. Isso já cai de 3 milhões, olha só a diferença, cai de 3 milhões para 1.307.504. Agora, se eu tirar duas dezenas, tá? Olha para quanto caiu isso daqui. Então, agora sim a gente compara com a tabela aqui, ó. Quando a gente tem esse início 3 aqui, ó, significa que não tem duas dezenas. E aí significa que o universo da Loto Fácil são 23 dezenas. Então, só existem 490.314 combinações diferentes, possíveis sorteios. Ainda é muito grande isso daí, então a gente tem que, é claro, utilizar outras ferramentas, outros recursos, né, para a gente poder chegar nesse prêmio. Agora, o início 4 significa que a gente vai ter, também está em tendência, significa que a gente vai estar tirando 3 dezenas. Então, vamos tirar mais uma dezena aqui, ó. Então, significa que o universo da Loto Fácil agora são 22 dezenas. E já cai para 170.544 combinações. E o outro início aqui, né, mais uma, já cai para 54 mil. Então, saiba você, então, que um início 3, um início 4, um início 5 são menos combinações possíveis aí, né, para você poder acertar o seu alvo, tá? Talvez você nunca viu isso daqui em outros sites, não ouviu ninguém mostrando com tanta clareza do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E você tem tudo isso daqui dentro do Gera Sorte para poder acompanhar. Então, de agora em diante, comece a pensar em jogos com início 3, início 4, início 5, que pode dar muito certo aí para vocês. Beleza? Fechando aqui, então, fechando também a calculadora de probabilidades. A gente tinha parado, então, no padrão visual. Acho que eu falei tudo de padrão visual. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo, né? Não tivemos nenhuma máscara. Quase tivemos uma máscara aqui, né? Na linha 3, né? Se tivesse saído a dezena 14, era uma máscara, né? Falei dos retornos após a falha. Beleza, aqui podemos fechar então. Ferramenta excluir colunas. R5 e faça 14 pontos com apenas 56 jogos. Não premiou com 15 pontos ontem, mas tivemos aí 3 premiações de 14 pontos nessa matriz, o que nos daria aí 17 possibilidades de ter escolhido 5 números de um total de 0, 1 até 20, e com 56 jogos apenas, a gente teria feito os 14 pontos, tá? Outra matriz de acompanhamento é essa matriz, né, de 13 pontos. Ela ficou nos 13 pontos, a gente sempre espera que ela faça 14 pontos. Um R4 e faça 12 pontos, que a gente espera que faça 13 pontos. Nossa! Aí sim, hein? Aí sim. Com 4 jogos... Tá vendo como é possível? Com 4 jogos apenas teríamos feito os 15 pontos com essa matriz
acertando apenas 4 números, que são esses números aqui, ó, 3, 9, 10 e 18. Então, significa que nesta matriz, se eu tivesse vindo aqui, feito isso daqui, ó, excluído a coluna 3, ele vai vir aqui 1, 2, 3, e iria eliminar todos esses caras aqui. Excluído a coluna 9, ele iria contar aqui qual que é a coluna 9, vai procurar a coluna 9 aqui, vai eliminar tudo. Excluído a coluna 10 e excluído a coluna 18, né? Aí, né, eu fiz 4 escolhas de exclusão de colunas, então eu transformo uma matriz que tem 19 colunas numa matriz que vai ter aí 15 colunas. Cliquei aqui em excluir, tá aqui. Então, transformei o prêmio que tá aqui, aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Vamos chamar a ferramenta de conferência e simulação e conferir esses 4 jogos. Tá aqui a ferramenta, ó, conferir a aposta. Né? Me certifico de estar no concurso correto, estou, carregou no último concurso, e agora sim eu vou jogar o meu jogo lá, e ó, bum! Uma premiação de 15 pontos aqui com apenas 4 jogos, que incrível, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento, então, dessas matrizes que eu mostro. Esse daqui é um R4, é uma matriz muito boa, fechada em 100% em 12 pontos, e 55,15% em 13 pontos, né? A gente sempre espera que ela dê 13 pontos ou 14, e dessa vez ela deu 15 pontos. Maravilha, né? Maravilha de verdade. Vamos ver a outra matriz, um R3, né? Esse daqui. Ela não é fechada em 100% de cobertura para 11 pontos, mas até hoje ela nunca falhou, então ela ficou nos 11 pontos. Mas a gente espera sempre que ela pontue com 12 pontos. Isso tem uma cobertura de 70,43%. Beleza? Então, essa ferramenta Excluir Colunas, você tem vídeos ensinando a ferramenta aqui, mas é muito simples. Aplicando o básico, que é o arroz com feijão, que é você vir aqui, escolher uma dessas matrizes pré-definidas, ou se você já tiver, se você já saber fazer fechamento, você colocar a sua matriz aqui dentro da caixa de matriz, você pode trabalhar normalmente ela, tá? A partir do momento que você coloca ela formatadinha desse jeito aqui, ó, 2 casas decimais com espaço, não aquele espaço grandão que se chama tab, que vem quando você copia de uma planilha Excel. Não, não isso, tá? Espaço mesmo, tá? Esse espacinho pequenininho aqui, ó. Tá? Se você colocar aqui, a hora que você tira o cursor, ele analisa, ele faz toda a estatística, ele verifica quantas colunas tem, e aí ele deixa certinho aqui para você trabalhar também em cima da sua própria matriz. Beleza? Vamos começar a fechar aqui então, fechando aqui também. Ciclo das dezenas. Bom, eu nem vou falar muito desse ciclo. A gente tinha 10 dezenas para fechar o ciclo, agora só está faltando 3 dezenas. Dezenas 5, 7 e 13. Será que fecha com 3 concursos? Tá aqui, olha, sinalizado para fechar, tá? Mas tem 3 dezenas ímpares, tá? Não tem um equilíbrio aí de pelo menos uma, né? Dezena par aí, então eu não apostaria no fechamento desse ciclo não, tá? Embora tá bem convidativo aqui, se você for utilizar o fechamento de ciclo com 3 concursos, coloca então essas 3 dezenas fixas aqui que vai dar muito certo pro seu jogo. Estatísticas individuais, números primos, tendências para ver 6 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 5 e 6 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 6, 9, 10 e 12 dezenas. Na moldura, tendências para ver 8, 9, 11 e 12 dezenas. Fibonacci, tendências para ver 4, tá muito bom. Isso daqui já está indo para 3 vezes mais atrasado que o normal. Escolhi 4 desses 7 números, mas também temos uma tendência para ver 6 e todos os números de Fibonacci, os 7 números. Progressão, tendências para ver 5, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, dezena 7 para fechar. Ciclo da cruz, dezena 14, 13 e 14 para fechar. Ciclo dos ímpares, dezena 7 para fechar. Ciclo da moldura, dezena 5 para fechar. Ciclo de Fibonacci, dezena 5 e 13 para fechar. E ciclo da progressão, dezena 7 para fechar. Com 25 minutinhos de vídeo aqui, eu deixei muitas informações aqui, muitos conceitos matemáticos, muitas ferramentas, né? Tudo isso você tem lá dentro do GeraSorte, né? Se você quiser fazer um teste, faça um cadastro, o site fica liberado por 2 dias. E depois, se você quiser continuar, beleza, né? Só escolher um plano de assinatura para me ajudar a manter esse trabalho. E se não quiser, não precisa fazer absolutamente nada. Deixa só seu login e senha, o dia que você precisar, é só escolher aí, né? E entrar em contato comigo. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.